Mais uma vez, boa tarde a todos. Desejo que estejam bem. Eu sou a Maria José Ferreira, sou aqui a diretora dos Laboratórios de Controle da Qualidade e Investigação do Centro Tecnológico, do Calçado e do projeto Biochus for All. Começava por agradecer a todos a vossa presença e também por agradecer ao nosso convidado, o professor Alfredo Crespim, pela participação e por nos dar este webinar. O professor Alfredo Crespim é professor no ISEP, colabora também com a FEUP, com a Faculdade de Engenharia do Porto, tem uma enorme experiência de trabalho na indústria do calçado, relacionada com os couros, concretamente na indústria do couro, mais de 40 anos de experiência nas empresas de cortumes, é na atualidade também consultor de empresas de cortumes e de centros tecnológicos, como o nosso e como o STIC. No caso desta sessão, vai-nos apresentar os mais recentes resultados que estão a ser desenvolvidos na área do couro e da sustentabilidade no projeto Biochus for All. Este projeto é um projeto integrado, é um projeto que tem a componente de IDT, a componente de inovação, de investimento para a inovação, de formação, no caso deste webinar, e também de disseminação. Envolve 70 parceiros do nosso cluster, 50 empresas e 20 entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. E tem como grande objetivo promover a transformação do nosso cluster como um todo para a bioeconomia, afastando-se do uso de recursos fósseis sempre que possível e também promovendo a economia circular e a adoção de novas tecnologias. Há um conjunto interessante de resultados que já estão disponíveis na área de couro, hoje vão ser focados alguns, mas há também resultados na área das solas, do calçado, da marquinaria, das tecnologias, da rastreabilidade. Se os participantes estiverem interessados, por favor, contactem-nos também depois para informações adicionais. Sem mais demoras, iremos referir-vos que o setor do calçado e da marquinaria desenvolvem e produzem produtos em couro com elevado valor acrescentado, que interessa manter. Estes produtos são novos, são belos, são duráveis, são reparáveis, fazem parte da nossa história, do nosso legado e podem e devem ser considerados sustentáveis. E hoje o professor Alfredo Crespim vai abordar exatamente isto, a relevância do couro para a sustentabilidade e das indústrias de cortumes, o que estão a fazer, e é muito, para realmente assegurar a sustentabilidade e o futuro do couro. Sem mais demoras, pedi ao professor Alfredo Crespim para iniciar a sua apresentação e deixava apenas a mensagem. Se já sem colocar questões, poderão ir durante a apresentação ou no final, colocando nas perguntas e respostas, nas PIR, que aparecem no vosso monitor, as questões que tiverem. Muito obrigada e até já. Muito boa tarde. Desde já agradeço o convite feito pelo Centro Tecnológico do Calçado para fazer esta apresentação, em que eu, dentro das minhas limitações, vou procurar falar um pouco sobre a indústria de cortumes e a sustentabilidade associada à indústria de cortumes e aquilo que tenho acompanhado e que se está a fazer no Biochus for All. Sendo assim, começávamos, portanto, tendo em conta que estamos a falar para, digamos, pessoas já entrosadas na indústria de cortumes e que percebem o processo, o que se ia falar um pouco é o potencial da indústria de cortumes para a sustentabilidade, potencial existente, aquilo que o Biochus for All aborda no sentido de desenvolver ações para a sustentabilidade face a esse potencial e depois alguns exemplos que já estão, digamos, numa fase relativamente adiantada no projeto, digamos assim, e que apresentam resultados muito significativos. É evidente que o couro, quando se fala em sustentabilidade, pronto, o couro por si só, a indústria de cortumes e o couro, a utilização do couro não deixa de ser já uma ação que contribui para a sustentabilidade, porque o animal, portanto, é utilizado para a produção de carne e leite e depois a pele que resulta é utilizada na produção de couro, digamos assim, de certo modo. Se o não fosse, seria muito complicado arranjar, se bem que algumas aplicações se poderiam arranjar, não é? Mas seria muito complicado a totalidade das peles existentes conseguir encontrar uma solução. O que seria muito inconveniente para o planeta. Quando se fala em sustentabilidade, como eu estava a dizer, a produção de couro já, de certa forma, é uma sustentabilidade, para tornar a indústria de cortumes mais sustentável,
Portanto, a sugestão em geral, dada por quase todos e por mim próprio também, é promover a economia circular, minimizar o impacto ambiental, otimizar o processo produtivo. É claro que tudo isto está associado à redução também do consumo de água e de energia. Mas uma definição simples de sustentabilidade é o uso de recursos sem prejudicar o ecossistema, mantendo o equilíbrio entre a sociedade, o ambiente e a economia. Os fatores-chave são aqueles que eu acabei de dizer: economia circular, redução do impacto ambiental e otimização dos recursos. A economia circular, que é uma coisa muito falada atualmente, no fundo, o que pretende é que as próprias águas resultantes do processo, subprodutos, resíduos resultantes do processo, que possam ser, de certo modo, trabalhados para voltar a integrar o ciclo de produção desta indústria ou até de outras indústrias, digamos. Isto é recíproco, de certo modo. Também se pode usar a economia circular utilizando subprodutos e resíduos de outras indústrias para a própria indústria dos cortumes, digamos assim. O processo em si é já bem conhecido, não vamos perder tempo com o processo. Portanto, no fundo, depois de esfola, temos as peles que são preparadas adequadamente, em função do seu tamanho, normalmente, e são conservadas e depois são adquiridas pela indústria do couro, que as transforma num material, sendo elas, portanto, putrescíveis, de certa forma num material resistente à putrefacção, com estabilidade térmica adequada para a sua aplicação, e depois de transformadas nesse material, são então trabalhadas no sentido de adquirir o produto final que é utilizado no calçado e noutras indústrias. Um dos problemas da indústria de cortumes, e que eu estou aqui a apresentar uma coisa que é conhecida, já se fala há muito tempo, de certo modo até está um pouco desatualizada neste momento, mas de qualquer modo é quase trivial. Isto tem-se vindo a apresentar nos últimos 10, 15 anos. Portanto, de facto, a indústria de cortumes, embora resolva um problema que tem a ver com a sustentabilidade, por outro lado, o processo de transformação da pele em couro tem uma carga poluente relativamente elevada. E aí é que é preciso trabalhar para tornar o processo e a indústria ainda mais sustentável. Normalmente, uma tonelada de pele verde dá 200 kg de couro, em geral, não é? Depende agora do couro. Se é um couro, se for para sola, vai dar muito mais, porque o couro de sola é muito mais pesado que um couro para cabedal. Agora, normalmente, associado a isso, temos todos estes resíduos que aqui são apresentados, uma grande quantidade de resíduos, que é importante trabalhar. Os resíduos e subprodutos, agora a designação tem um pouco a ver com a legislação. Uns podemos designar por subprodutos, outros podemos designar por resíduos. Digamos que não são todos estes resíduos que aqui vemos: a paras verdes, raspa tripa, retalhos wet blue, raspa wet blue, pó da lixa. Quando se fala wet blue, era o trivial há uns anos, mas agora já começa a aparecer a raspa wet white, a raspa vegetal, porque o processo vegetal nunca deixou de ser utilizado e neste momento está a ressuscitar, digamos assim, e o wet white apareceu nos últimos anos já com alguma força. E então, quando se fala em retalhos wet blue, podemos substituir o wet blue por wet white, e quando se fala em raspa wet blue, também podemos substituir por wet white. Portanto, no fundo é um conjunto, se bem que o que é o wet blue continua a ser, digamos, maioritário. A quantidade de água utilizada andava à volta dos 40 metros cúbicos. A indústria de cortumes tem trabalhado e tem reduzido este valor, que é um dos objetivos do Biochus, é reduzir ainda mais este valor. Depois há uma carga poluente que é inerente à pele propriamente dita, mas por outro lado pode também ser provocada pelo processo. E é esse cuidado que é necessário ter. Então, assim, se nós pensarmos em algumas fases do processo, por exemplo, no molho, que é feito normalmente com tensioativos, com agentes molhantes, desengordurantes, uns à base de solventes, portanto, tudo produtos, em parte, alguns deles de origem fóssil, e que contribuem, embora resolvam um problema, que é reidratar a pele, que é desengordurar a pele, que podem criar outros problemas. E, portanto, uma forma de resolver isso no sentido da sustentabilidade, e como eu disse, não íamos estar aqui a falar de processo, vamos mais falar do potencial existente, é utilizar produtos biodegradáveis, como enzimas, agentes de origem bio. Portanto, no molho já se pode fazer isso e pode-se substituir uma boa parte dos produtos, se bem que um ou outro eventualmente são necessários, como bactericidas e coisas assim do género,
mas, portanto, podemos substituí-los, de certo modo, por produtos mais sustentáveis. No caleiro, como toda a gente conhece, chama-se caleiro porque é o processo em que utiliza-se cal, não é? Para além da cal, também se utiliza sulfureto de sódio e é onde se faz a depilação, não é? Da pele. Aí, o que é que se pode fazer para contribuir para a sustentabilidade? É depilar sem destruir o pelo e é reduzir a quantidade de sulfureto para valores muito baixos ou até eliminar, não é? Como? Via recurso a enzimas e alguns agentes redutores orgânicos. O sulfureto é um agente. Sulfureto está mal escrito, estou agora ali a olhar para sulfuretro, não é sulfuretro, é sulfureto. Portanto, alguns redutores orgânicos fazem um pouco o papel do sulfureto. Ainda há uma hipótese que é a reciclagem do banho de caleiro, que permite, de certo modo, quando se usa sulfureto, aproveitar o sulfureto existente no banho e reciclá-lo para a próxima partida. Passando o processo, de certo modo, a pente fino, entre aspas, não é? Sem estar a perder muito tempo, normalmente depois de caleiro faz-se a descarga mecânica e aparece a raspa-tripa. A raspa-tripa tem muita gordura e uma das coisas a fazer é extrair a gordura, portanto, tem potencial energético, para além de outros potenciais, mas tem potencial energético, e obter, e também se obtém um resíduo proteico. As aparas de tripa podem ser utilizadas na obtenção de hidrolisados proteicos. Depois ainda há alguns retalhos de tripa significativos, esses já podem ser, são utilizados, já são valorizados. Normalmente há indústrias que os compram e que fazem uma série de artigos de biofilmes e coisas utilizando esse tipo de retalhos, digamos assim. Que é o que pode ser a própria cruto de tripa, que é utilizada, é um subproduto que é utilizado na indústria do calçado, também pela indústria do couro, para produzir produtos que são utilizados na indústria do calçado, mas também pode ser utilizada com outros fins, para obtenção de gelatina e outras situações. Desencalagem, aqui o que é? Há que retirar a cal, remover a cal que foi utilizada no caleiro, e então faz-se a desencalagem. Utilizavam-se muitos, e continuam a utilizar-se, mas se nós queremos contribuir para a sustentabilidade, há que reduzir os sais de amónio que são prejudiciais, porque vão contaminar a água de forma significativa e às vezes é muito difícil removê-los. Portanto, reduzir ou mesmo eliminar os sais de amónio, isso é perfeitamente possível atualmente. Quando se fala depois na piclagem, que é um género de uma preparação para o curtume, então aí podemos reduzir o sal, cloreto de sódio, ou tentar reduzi-lo, ou até eliminá-lo, através de um condicionamento da pele. Conforme o tipo de curtume que nós vamos utilizar, então vamos condicionar a pele para que ela possa estar receptiva aos agentes do curtume que vão ser utilizados. Ok? Então na piclagem, na chamada piclagem, pode fazer-se alguma coisa também. Também se pode chamar a piclagem em condicionamento. Depois no curtume, o curtume consiste na estabilização térmica da pele, torná-la resistente à putrefação, digamos, e como é sabido, o processo de curtume mais utilizado é o curtume acrómio. Temos também, atualmente, como referi, o curtume wet white, o curtume vegetal. Um dos problemas do curtume acrómio, que pode ser, em termos de sustentabilidade, pode ser otimizado. Pode-se otimizar o processo de curtume acrómio de forma a reduzir a quantidade de crómio existente no banho e até o próprio banho pode ser reciclado. Há que saber como, mas o próprio banho pode ser reciclado e isso, de certo modo, também contribui para a sustentabilidade. Depois temos as alternativas ao crómio. Porquê? Porque o crómio tem o seu conhecido problema de crómio 6, mas para além disso tem um problema que o crómio 6 pode ser um pouco controlado no processo de recurtume e por aí além, mas há o problema dos resíduos que têm crómio. Portanto, este é um problema maior, portanto, de resíduos com crómio, que normalmente vão para aterro, que é um problema muito grande. Daí as alternativas ao crómio serem cada vez mais, estão na vanguarda neste momento, cada vez mais, e é mais dia menos dia, digamos, a quantidade de peles curtidas a crómio será reduzida de uma forma significativa. Depois ainda temos o wet white, muitas vezes utiliza-se glutaraldehído. O glutaraldehído tem alguns problemas em termos de irritabilidade para alguns órgãos, principalmente quem manuseia o glutaraldehído. Não é depois de estar na pele, mas no seu manuseamento é um pouco problema. Portanto, também há uma tendência para reduzir ou mesmo eliminar a quantidade o glutaraldehído nos processos de curtume. Depois, quando se fala, cá está, temos as raspas, quando se vai da tinturaria, depois de ter a pele curtida,
temos a tinturaria e o acabamento, para ter o produto final. Há que ajustar a espessura da pele. Quando se ajusta a espessura da pele, temos as raspas e as aparas wet blue. O que é que se pode fazer? Neste momento, em geral, vão para aterro. O que se pode fazer é tentar recuperar o crómio e obter o hidrolizado proteico e um sal de crómio, através da hidrólise destas raspas e destas aparas, digamos assim. Outras situações que podem existir em termos de contribuição para a sustentabilidade, portanto, a queima, pirólise e gasificação, se bem que aqui estes problemas, a queima tem os seus problemas que são conhecidos, não se pode dizer que esteja a contribuir para a sustentabilidade, de certo modo pode ajudar a resolver o problema, mas a pirólise é uma situação que está em estudo também e pode ser melhor que a queima, eventualmente, não é? E a produção de aglomerados de couro, se bem que isso vai prolongar a vida do produto, não é? Digamos, vai de certo modo prolongar a vida do produto e mais tarde poderemos ter o problema do crómio. Raspa e aparas wet white, que também aparecem na sequência da produção do wet white e mesmo do vegetal. A hidrólise é perfeitamente possível de ser feita e é para utilizar, e o produto obtido, que é um hidrolisado proteico, tem potencial para ser utilizado como fertilizante e mesmo agente de recortume. Depois temos o processo de tinturaria, aí toda a gente sabe o que é, vamos tingir a pele, dar-lhe determinado tipo de características de acordo com o artigo pretendido pelo fabricante de calçado, mas aí o que é que se pode fazer? Tentar recorrer a agentes de origem não fóssil, que a maioria dos agentes de recortume e até de engorduramento são sintéticos, são de origem fóssil, portanto, tentar recorrer a agentes de origem não fóssil, tentar resolver fazer processos mais compactos que reduzam o consumo de água e, para além do consumo de água, também a carga poluente e mesmo a energia, digamos assim, e a reciclagem da água. Também é perfeitamente possível tentar reciclar água para algumas fases do processo de tinturaria. Na secagem também temos possibilidade de contribuir para a sustentabilidade. Uma das coisas é fazer uma gestão de secagem adequada, a forma como se seca, em estufa, ao ambiente, no secador de vácuo, digamos assim. O recurso à bomba de calor é muito importante, pode ser muito importante. É claro que há especialistas nesta área, mas a bomba de calor, digamos, utiliza uma forma de energia mais nobre do que a energia térmica, digamos assim. E então pode ser importante em determinado tipo de situações, principalmente no condicionamento das estufas que são utilizadas na secagem. Depois, no acabamento, para além dos produtos fósseis que se utilizam, quase todos, na generalidade, pronto, digamos, pode haver a possibilidade de recorrer a bioagentes de acabamento, que é uma coisa que é preciso trabalhar nesse sentido, e a redução de solventes, porque utiliza-se muito mesmo solventes no acabamento, até nos tingimentos, para correção de cor, tingimentos que se fazem, utilizam-se solventes. O ideal era não fazer isso, portanto, reduzir, digamos, a quantidade de solventes orgânicos utilizados. Depois, as aparas crestas e acabadas podem ter crómio e não ter. Se não tiverem, podem ser separadas e eventualmente poderão ser utilizadas, por exemplo, vamos pensar numa pirólise para fazer um carvão ativado, por exemplo, aglomerados de couro, produção de fertilizantes. Se têm crómio, estamos com um problema um pouco idêntico àquele que falámos há pouco, no que respeita às raspas e aparas do wet blue. Pensando neste potencial existente, o BioShoes for All encontrou alguns caminhos para trabalhar no sentido de criar um processo mais sustentável, um processo geral, digamos, da indústria de cortumes mais sustentável. Pensando em resíduos e subprodutos, uma coisa que se pode fazer, que o BioShoes for All procura, é a produção de artigos de couro com incorporação de agentes provenientes de alguns dos resíduos produzidos. Quais, por exemplo, o pelo, porque a depilação, na depilação sem destruição do pelo, vai-se obter o pelo. Este pelo pode ser valorizado, digamos assim. E, portanto, o pelo, a raspa wet white e mesmo a raspa wet blue e aparas de couro. Portanto, o BioShoes for All tem aqui um caminho que está a trilhar no sentido de encontrar soluções. Águas residuais, no fundo, é otimizar o tratamento das águas e, sempre que possível, promover a sua reciclagem. Portanto, no BioShoes for All também se está a trabalhar neste sentido. Portanto, os banhos em processos de base vegetal, o próprio banho de caleiro, o banho de cortume,
cortuma crómio, por exemplo, e outras situações que podem ser utilizadas, digamos assim. A própria água residual, depois de devidamente tratada, pode ser reutilizada em determinadas fases do processo. Emissões gasosas, não pensando, é claro que normalmente a indústria de cortumes utiliza vapor de água, se utiliza vapor de água tem uma caldeira, a caldeira tem que estar a trabalhar adequadamente e o problema das emissões gasosas, no que respeita a isso, está resolvido. Mas depois pode ter problemas de emissões gasosas pela utilização de solventes nos processos de acabamento. Portanto, aí um dos caminhos é tentar reduzir o consumo de solventes. Pode não ser possível reduzir totalmente, mas numa boa parte do consumo de solventes poderá ser trabalhado no sentido de reduzir, digamos assim. Ainda outros caminhos para a sustentabilidade é otimizar o processo. Por exemplo, reduzir a quantidade de sulfurento. Ao reduzir a quantidade de sulfurento, há toda uma situação que pode ser melhorada, que são, digamos, os inconvenientes que o sulfurento gera devido aos maus cheiros, aos odores, toda uma série de situação. Portanto, reduzir a quantidade de sulfurento no processo de caldeiro é fundamental. Reduzir a quantidade de cloreto de sódio pela contaminação salina da água residual, que é muito prejudicial para a fauna aquática, digamos assim. Outra situação, recorrer a extratos vegetais de origem nacional. Otimizar o processo nesse sentido. Fazer produtos não mais de origem, não crómio, mas de outras bases. Por exemplo, o boxcal de base vegetal. É um caminho que está a procurar, digamos, que o BioSUS está a procurar. Outros artigos de que também se está a pensar no BioSUS e a trabalhar no sentido de um wet white com ou sem glutaraldeído, mas que use produtos em que se reduz substancialmente os produtos de origem fóssil. Portanto, a redução de solventes orgânicos e mesmo a eliminação de fluorocarbonos no que respeita ao tratamento da pele para lhe conferir resistência à água, portanto, pele hidrofugada, waterproof, digamos assim. Estes são os caminhos que, de certo modo, o BioSUS for All tem vindo, portanto, numa fase inicial, definiu caminhos a trilhar para chegar a resultados em que a indústria seja mais sustentável, tenha menor impacto ambiental e tenha uma melhor aceitação, digamos, no consumidor. No que respeita à otimização dos processos, pode-se dizer que, por exemplo, este trabalho é feito na Demoscore e pode dizer-se que já se tem processos praticamente ao mesmo custo do processo normal, em que se reduz substancialmente a quantidade de sulfurento. Pode-se dizer em que se reduz à volta de 70% a quantidade de sulfurento normalmente utilizada. E é um processo praticamente com um custo idêntico ao normal, com uma variação para cima muito pouco significativa, mesmo pouco significativa. Este trabalho já está em teste à escala industrial e com os resultados. Portanto, aqui já é um resultado significativo. Paralelamente, está a ser feito um trabalho já sem sulfureto mesmo. É claro que este trabalho vai ficar um pouco mais caro. Utilizam-se enzimas e alguns agentes redutores orgânicos e aqui estes produtos são algo mais caros comparado com o sulfureto. E, portanto, vai ficar um pouco mais caro. Sendo que, anteriormente, reduzir o sulfureto é possível não utilizando grandes quantidades destes produtos. Quando se reduz completamente o sulfureto, aí já é preciso utilizar um pouco mais destes produtos e o processo fica um bocadinho mais caro, mas já se consegue resultados muito promissores sem sulfureto de sódio. A piclagem, também na Demoscore, estão a ser feitos trabalhos de piclagem com redução pelo menos de 2/3 da quantidade de cloreto de sódio, em testes à escala piroximo-industrial, também com bons resultados. Portanto, consegue-se reduzir a quantidade de sódio, de cloreto de sódio, recorrendo a ácidos não inchantes, digamos assim, que permitem curtir a crómio com a mesma eficiência que se curte utilizando um processo de piclagem normal. Ainda falando em otimização dos processos, por exemplo, na Cortumes Fonte Velha já se fizeram ensaios utilizando extrato de casca de pinheiro, substituindo outros
extratos normais que pronto, que têm um problema. Para já, utiliza-se um produto nacional. Por outro lado, são substituídos a extratos que vêm de longe, alguns deles, e que, de certo modo, está-se a contribuir para a sustentabilidade, por causa da pegada de carbono relativa ao transporte, por exemplo, de um extrato que vem do Brasil, que vem da África do Sul, que vem da Argentina. Só em transporte estamos a ver o que é que acontece. Depois há os extratos mais de castanheiro que se utilizam, são extratos aqui produzidos na Europa, em geral, portanto, mas também têm o seu problema de transporte e, de certo modo, sendo possível aproveitar, digamos, algumas fontes de tanino existentes, consegue-se fazer algo no sentido de contribuir para a sustentabilidade, como é evidente. E então já há algum trabalho feito em Crupom, na fábrica de Crutões Fonte Velha, que, como sabe, é uma fábrica que trabalha vegetal, portanto o processo de Crutão é um processo vegetal em todos os seus artigos, digamos assim, um processo vegetal. Aqui já se fez alguns trabalhos, alguns ensaios com extrato de casca de pinheiro e com bons resultados, digamos. Não se consegue reduzir na totalidade, mas conseguiu-se reduzir uma quantidade, no mínimo 20%. Aqui esta concentração que aqui aparece é a concentração do extrato, não é? Mas a quantidade de extrato utilizado, reduzida, foi de cerca de 20% no processo. Para além disso, está em exploração extratos de folha de oliveira, borra de café e resíduos da vinha e do vinho. Quem está a fazer isto, portanto, é uma empresa que é a Prodial, que é uma empresa local na Prodial, que está a fazer estes, no fundo, o processo, está a desenvolver o processo de extração com o apoio do STIC e do ISEP. Digamos aqui, é claro que aqui está apenas um pequeno exemplo, a casca de pinheiro já se fez, a Prodial que já produziu quantidade razoável e até acabou de produzir recentemente mais uma quantidade para distribuir por 3 empresas, no sentido de se fazerem mais ensaios. Neste momento já está a produzir também extrato da borra de café para ser utilizado por uma outra empresa e está a começar a fazer o trabalho com o apoio do STIC e do ISEP de extração de tanino da folha de oliveira. Está a começar a fazer esse trabalho. Mas o extrato da casca de pinheiro, esse já começa a estar disponível para, assim como o extrato da borra de café, para ensaios, e um dia destes tem que aumentar a produção no sentido de ter disponível para quem assim o entender, digamos assim. Outros testes que se tenha feito é a reciclagem da água e dos banhos. A Fonte Velha, a Avenida Dias Ruivo, têm vindo a fazer, a promover a reciclagem da água, têm vindo a trabalhar, a fazer trabalhos no sentido de conseguir, nos seus processos, utilizar um pouco da água tratada. No caso da Fonte Velha não é bem assim. No caso da Fonte Velha é reciclagem do próprio banho, para banhos que são ricos em taninos, já eram reciclados, sempre foram reciclados, mas agora há alguns tipos de banhos que não eram reciclados. Foram caracterizados e entendeu-se que tinham um teor de tanino ainda muito razoável e dessa forma pensou-se, então vamos fazer isto tudo. Sim, algumas lavagens, digamos assim, que eram ricas ainda em taninos, neste momento não estão a ser rejeitadas. A água está a ser reciclada para o processo, digamos assim, isto na Fonte Velha. Na Avenida Dias Ruivo, estão a ser feitos estudos e já concretizados com resultados perfeitamente, com bons resultados, isto é, por exemplo, imaginemos, quando se faz um processo de recurtume, normalmente faz-se uma lavagem inicial. Se nós tivermos uma água minimamente bem tratada, já com tratamento fisicoquímico e até um tratamento parcial complementar biológico e alguma refinação desse tratamento, essa água pode ser reciclada para a primeira lavagem sem qualquer problema. E então, fazendo isso, automaticamente vai-se reduzir 20 ou mais a quantidade, em 20% ou mais a quantidade de água utilizada. Portanto, esta reciclagem de água está a ser trabalhada já com bons resultados. Por outro lado, na Fonte Velha já também está a ser feito um estudo de redução de consumo de água nos processos desde o molho ao pré-curtume. E este estudo, além do estudo, até já está em prática em algumas situações, numa ou noutra situação já está em prática, mesmo prática,
com resultados concretos, sem qualquer problema para a qualidade do produto final. Também ao nível do acabamento, na Fonte Velha foram estudados já substituídos solventes por outras, por não solventes, digamos assim, sistemas aquosos que permitem tingir e acertar as cores por valorização à pistola, sem problemas e com os mesmos resultados comprovados pelo STIC, os mesmos resultados obtidos quando se utiliza o solvente. Já ainda sem dados significativos, digamos, pode-se dizer que sem resultados significativos, estão em exploração agentes de acabamento, ou melhor, os resultados dos ensaios que se fizeram até são significativos, porque comparando com o processo normal, digamos, alguns agentes, não todos, mas alguns agentes foram substituídos por bioagentes de acabamento. E os resultados em termos de resistência à fricção, solidez e tal, foram iguais, digamos assim, não houve diferença para pior, como eventualmente se poderia esperar. Outra situação é, na Dias Ruivo, está em trabalho a eliminação de fluorocarbonos nos processos waterproof. Já está em prática, já foi exposto inclusivamente na linha PEL, já está em prática com muito bons resultados, sempre mais que 180 minutos, chegando mesmo a 400 e mais minutos, digamos assim, a resistência à água. Neste momento, isso ainda não está em prática, está em curso um processo de waterproof sobre couro wet white. Está em curso, o couro wet white é muito mais difícil do que o couro wet blue, de hidrofogar, está em estudo um trabalho e um dos objetivos do projeto é ter também, sem recurso a fluorocarbonos, um sistema de hidrofogação do wet white, do couro base wet white e mesmo vegetal, digamos assim. Na FEUP também está a ser estudado sistemas de tratamento na fase de acabamento, sem recurso a fluorocarbonos, utilizando, digamos, a nanotecnologia. Ainda sobre a utilização a otimização dos processos. É claro que para dar à cor são utilizados corantes sintéticos, alguns destes corantes ainda por cima têm metais, e às vezes quando se pensa, fiz um cortume vegetal, está tudo muito bem, eu até nem tenho crómio, mas depois vai-se utilizar um corante, sem se saber se o corante tem metal ou não, e às vezes o corante tem crómio. Há corantes que têm crómio e, portanto, é preciso ter cuidado quando se faz um trabalho de base vegetal ou de base wet white, e se quer apresentar aquele trabalho como não tendo metais, é preciso ter cuidado, ou não tendo crómio, por exemplo, é preciso ter algum cuidado no tipo de corantes que se utilizam. E então começam a aparecer os corantes naturais. Já se fizeram trabalhos com o apoio do IPB, o Instituto Politécnico de Bragança, na Avenida e na Indutão, e também com o apoio da Arquitex, do STIC e do ISEP, fizeram-se trabalhos utilizando corantes naturais já disponíveis e que alguns em estudo no IPB e em desenvolvimento no IPB, outros já disponíveis mesmo para utilização pela Arquitex, e a verdade é que os resultados que se obtiveram foram bons no que respeita à solidez à lavagem e solidez à luz. Isto é um pouco o que está a ser feito no que respeita à otimização dos processos, no sentido de trabalhar para a sustentabilidade. Quando se fala em economia circular, já há resultados também muito significativos. Um deles é pegar na raspa wet white, hidrolisada, e depois trabalhar o hidrolisado de forma a produzir produtos. Isso está a ser feito pela Arquitex, já com bons resultados, foi aplicado já no Couro Azul, na Avenida, na Dias Ruivo, com bons, inclusivamente a própria Cortumes Avenida já apresentou na última feira, portanto na linha PEL, apresentou o trabalho em que utilizou produto, em que os produtos são os mesmos, não se pode dizer que é um novo produto. Para todos os efeitos, é um notebook, são artigos tradicionais. No assunto em causa, ou é um notebook e mesmo uma flor integral, feito em que parte dos produtos, os agentes químicos utilizados,
de origem fóssil foram substituídos por produtos obtidos a partir da raspa wet white e com bons resultados. Portanto, digamos, raspa wet white, produto agente de recurtume. Quer dizer, temos a raspa wet white e com o auxílio da arquiteto consegue-se chegar a um agente de recurtume que faz o seu papel e faz bem o seu papel, digamos assim. Ainda está numa fase de desenvolvimento, mas aqui o princípio é o mesmo. Na Derma Leather, com o apoio do Miguel Oliveira do Stick e do ISEP, está a ser feito um trabalho que é, e já está em curso, digamos assim, neste momento o Stick está a fazer alguns estudos em peles já da aplicação do hidrolisado, que depois poderá ser trabalhado pela Miguel de Oliveira no sentido de obter o hidrolisado da raspa wet blue. É claro que a raspa wet blue tem crómio e quando se faz a hidrólise, agora depende da forma como se trabalha. Neste caso, trabalhou-se de forma a obter um hidrolisado proteico e um bolo de crómio. Este hidrolisado proteico e este bolo de crómio estão a ser testados, isto foi efetivado no Stick, digamos assim, e a própria Miguel de Oliveira já está a fazer testes a uma escala um bocadinho mais superior, para além daquela escala piloto. Foi efetivado no sentido de obter um hidrolisado proteico e um bolo de crómio que agora estão a ser trabalhados para recurtir e mesmo ajudar no curtume da pele. Esse trabalho está a ser feito neste momento no Stick, digamos, com peles da Derma Leather e também da Demoscore. Outra possibilidade é o pelo. Também se fez uma digestão do pelo, pelo resultante da depilação sem digestão do pelo na Demoscore e também na cor azul. O ISEP e o Stick estão a apoiar nesta área e este pelo pode ser perfeitamente hidrolisado e agora o hidrolisado pode ter vários caminhos, não é? Pode ter o caminho de ser utilizado como fertilizante e pode ter o caminho de se fazer tentativas de obter agentes de recurtume, digamos assim. Também, de certo modo, se está a trabalhar, como se falou inicialmente, para novos produtos. Quando se fala em novos produtos, por exemplo, a Fonte Velha está a trabalhar um produto de base vegetal que procura, de certo modo, contratipar o box calf de base crómio, não é? Box calf sob pele curtida a crómio, e este box calf de base vegetal já tem resultados muito promissores, é uma pele praticamente idêntica ao box calf curtido a crómio, embora neste momento precisa de algumas afinações. Afinações no sentido de melhorar a resistência ao rasgo, porque a sua resistência ao rasgo está um pouco aquém daquela obtida sobre o wet blue, e também a resistência ao estalamento de flor. Isto é o que se está a fazer neste momento, mas atrevo-me a dizer que vai ser ultrapassado sem grandes problemas e em breve ter-se-á, digamos, o produto disponível para testes, porque os primeiros testes demonstraram haver algum problemazito na resistência ao rasgo e também no estalamento de flor. Um outro produto que está a ser trabalhado, como se sabe, a Curtumes Avenida tem um chamado biocouro, o seu biocouro, já há muitos anos que trabalha esse biocouro e comercializa bastante esse biocouro, que é um wet white, digamos assim. Agora, a ideia da Curtumes Avenida é trabalhar um wet white com e sem glutaraldeído, portanto a ideia é fazer continuar o seu, que tem glutaraldeído, e outro sem glutaraldeído, mas com o mínimo de incorporação de produtos de origem fóssil. Portanto, a Curtumes Avenida está a trabalhar nesse sentido, já há alguns resultados, mas que precisam de melhorar basicamente do que respeita ao toque da pele. Portanto, o toque da pele tem sido algo mais duro, precisa de melhorar, principalmente quando não se utiliza glutaraldeído. Portanto, precisa de melhorar um pouquinho no que respeita ao toque da pele. Um outro produto que está a ser trabalhado, e até já está no mercado, digamos, este está no mercado, foi exposto na linha pele, mas para além de exposto já há clientes que o adquiriram há Curtumes Dias Ruivo, não é? É aquilo a que se chama no projeto Ecolite Leather. Portanto, é uma base wet white sem glutaraldeído, procura ser muito macio e leve, digamos, se calhar vamos assemelhá-lo ao floater, digamos assim,
aquele floater que é bem conhecido e tal, é um género de um floater, mas de base wet white que procura ser ainda mais leve do que aquele floater tradicional, que às vezes era algo que procura ser um pouquinho mais leve. Neste momento há trabalhos, estes que aqui estão apresentados, umas figurinhas que não querem dizer nada, não é? Porque a pele tem que se sentir, e nós não temos a pele à nossa frente para poder sentir a pele, portanto são umas figurinhas de um trabalho de Dias Ruivo, que é base wet blue, que é o floater, base wet blue, depois tem uma base wet white idêntica, se calhar até melhor que a base wet blue, e depois há uma base wet white mais leve, ainda mais leve, em que procura, portanto, corresponder àquilo que se propõe no projeto, que é obter um Eco Light Leather. Portanto, Eco, é de base wet white, muito macio, mas light, leve, está a trabalhar um pouco neste momento no sentido de adquirir um produto menos denso, ainda menos denso. Portanto, estes produtos neste momento estão em avaliação e todos eles resultaram, portanto, o produto, aquilo aqui se diz número 2, que é o contratipo da base wet blue, que ainda não será aquele Eco Light Leather, mas já está com muito boas perspectivas no mercado e já está a ser adquirido para fazer calçado por um ou outro cliente, digamos assim. E já foi testado e está a ser adquirido para fazer calçado por um ou outro cliente. Concluindo, penso que de uma forma, não sei se foi rápida demais, não faço a mínima ideia, mas são 3:15 neste momento, acho que, concluindo, pode considerar-se que o projeto IOSHU está em bom andamento, não é? Alguns dos resultados já têm aplicação, uma ou outra situação já pode estar no mercado, uma ou outra situação, quer ao nível de produtos, por exemplo, a Arquitect já pode pôr no mercado, se bem que há necessidade de ultrapassar uma ou outra questão legal sobre aquilo que é subproduto, sobre aquilo que é resíduo, mas já pode pôr no mercado sem grandes problemas um produto de recurtume, ou mais que um produto de recurtume com base na raspa wet white. Um extrato vegetal, a Prodialca também já o tem. Este produto é Eco Light Leather, o próprio produto feito com a raspa wet white da Curtumes Avenida, portanto, digamos assim, há produtos que já estão mesmo no mercado, outros estão em fase de aplicação e há situações que contribuem para a sustentabilidade que estão mesmo em fase de aplicação. Falámos de várias situações e outras que estão daquela fase de consolidar o desenvolvimento, o trabalho desenvolvido e no sentido de passar à aplicação. Isto praticamente ao nível de processo, porque não se pode dizer que é um novo produto, continua a ser o produto que era, a qualidade não foi prejudicada, mas o processo em si foi otimizado no sentido de contribuir ainda mais para a sustentabilidade desta indústria, digamos assim. Então, alguns dos trabalhos que estão em curso e que eu tenho acompanhado, digamos assim, eu penso, atrevo-me a dizer que durante o primeiro semestre de 2024 ter-se-á uma grande parte dos trabalhos já consolidados e, digamos, numa fase de aplicação. Pronto, cheguei ao fim, penso ter contribuído para dizer alguma coisa do que tem vindo a ser feito no Bioshoes for All, e de certo modo os resultados já são muito, muito razoáveis. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada. Tínhamos agora tempo para algumas questões. Pedia aos nossos participantes para, caso desejem colocar algumas questões, os colocarem ou no chat ou no botão de perguntas e respostas. Temos aqui já uma primeira questão, que é a seguinte. Referiu que os resíduos de produção do próprio couro, concretamente as raspas, sejam azuis, sejam
wet white, que estão a ser hidrolisadas e feitos produtos de recortume que são incorporados no próprio couro, não é? No fundo, para incrementar as suas propriedades, são funcionais e até podem melhorar as suas propriedades. Aqui as perguntas seriam: que propriedades é que podem ser melhoradas, o aumento da área ou outras propriedades possam ser melhoradas, por um lado, e por outro lado a pergunta do nosso participante é: que percentagem de resíduos é que estima que por esta via se possam ser valorizados? Serão as raspas todas? Serão uma parte das raspas? Qual é que seria a percentagem de resíduos? E depois tem aqui mais relacionada com esta, mais duas perguntas, mas para já talvez ficávamos: que propriedades é que são melhoradas, ou se no fundo estamos a incorporar os resíduos, o que é que isto resulta no próprio couro, e que percentagem de resíduos de produção de couro, é que vão ser valorizáveis por esta técnica? Portanto, relativamente às propriedades em si, digamos que o que se pode melhorar, no fundo, é contribuir para a sustentabilidade, de certo modo. Portanto, aquilo que se consegue às vezes com agentes de enchimento que são utilizados no recortume, consegue-se perfeitamente com este tipo de produtos. Para além disso, ainda, isso é uma fase que ainda está em estudo, mas os produtos funcionam perfeitamente, já se conseguiu comprovar isso, e conseguem, digamos, contribuem para o enchimento da pele, para o toque da pele que muitas vezes é procurado, contribuem-se, não prejudicam absolutamente nada, digamos, o produto final, substituindo outros produtos, e aí consegue-se melhorar substancialmente, porque substituímos de uma certa forma produtos, agentes químicos de origem fóssil que são utilizados e que têm o seu custo, e aqui, portanto, digamos, um produto deste género até pode ter um custo menor, digamos assim, depende, não é? Se ele anda de um lado para o outro, o custo pode aumentar. Agora, eu não estou à vontade para dizer que toda a quantidade de raspa pode ser utilizada, não estou à vontade para isso, muito francamente, seria mentiroso, e agora me atravesso aqui a dizer. Agora, atrevo-me a dizer que uma boa parte, sim, na totalidade não me acredito. Portanto, a quantidade de raspa gerada pela indústria, dificilmente, é claro que cada fábrica tem a sua fábrica de cortumes, tem a sua forma de trabalhar. E em função da forma de trabalhar da sua fábrica, gera mais ou menos resíduo. Pode gerar mais. O resíduo, na globalidade, o resíduo gerado é o mesmo, digamos assim, mas podemos gerar numa fase mais resíduo ou menos resíduo, função da forma como se trabalha. Por exemplo, imaginemos que dividimos a pele numa determinada forma, e não aproveitamos bem o cruto, digamos assim, vamos ter muito mais raspa. E como vamos ter muito mais raspa, é muito difícil estar a dizer aqui que toda a raspa e retalhos, digamos, E retalhos. pode ser aproveitada. Não, eu, francamente, sem ter valores, atrevo-me a dizer que não, nem toda a raspa poderá ser aproveitada. Mas uma boa raspa, parte. Sim, não quero atrever-me a dizer que é 20%, 30% ou 40%, se calhar daqui a 6 meses, se calhar, como eu disse, em 2024, as coisas podem estar consolidadas, no sentido de dizer que para o artigo A, artigo B, artigo C, podemos meter 10% do produto, por exemplo, substituindo 10% de outros produtos. Então, portanto, aí já poupamos do seu ponto de vista económico, mas ao mesmo tempo já podemos ter uma ideia de quanto é que podemos aproveitar da raspa wet white no sentido de desenvolver esses produtos. Mas pode haver outras utilizações da raspa wet white. A raspa wet white, por exemplo, também pode ser trabalhada para fazer um fertilizante. Exatamente. Penso que respondi, não sei se consegui responder. Certo, sim. Também perguntam se no calçado geram-se resíduos de couro, portanto, associados ao processo de fabrico do calçado, também se geram aparas, neste caso aparas acabadas de couro. Se estes géneros de tecnologias também poderiam valorizar estes resíduos do calçado, que já estão acabados, e se haveria essa possibilidade, uma vez que a indústria enfrenta esta dificuldade do que fazer com os resíduos de couro. Estas tecnologias, é assim, nós estamos a trabalhar nisso.
A Arquitex ainda não consegue fazer isso, mas a Arquitex, com o apoio do ISEP, está a fazer aí um trabalho solicitado por uma empresa, digamos assim, solicitado por uma empresa no âmbito do projeto, que já são aparas quase acabadas. Está a ser mais difícil do que a raspa wet white. Muito francamente, está a ser mais difícil conseguir um rendimento de hidrólise, porque nós na raspa wet white conseguimos hidrolisar completamente a raspa wet white. Não fica absolutamente nada. Digamos, tenho 1 kg de raspa wet white, esse quilo vai estar no produto final. Quando é 1 kg de aparas, só conseguimos um rendimento à volta de 90%. Neste momento, atrevo-me a dizer que conseguimos. O que está a ser estudado é uma forma de tentar otimizar este processo, que vai ser um bocadinho mais complexo do que o processo da raspa wet white. Portanto, o processo químico em si pode implicar a necessidade de existirem mais operações unitárias, digamos, para conseguir transformar as aparas num produto deste género. Pode ser, será possível, é possível, mas estou a falar num produto deste género, porque depois tem as outras saídas para as aparas. As aparas são tantas, não é, que tem as outras saídas para as aparas. Pois é isso. Que é fazer aglomerados, eventualmente, ou então fazer pirólise, se não tiver crómio, para produzir um carvão ativado, por exemplo. Obrigada. Temos aqui mais uma pergunta, também muito interessante, que agradeço, e que é esta. Relativamente à resistência térmica dos couros curtidos a vegetal, usando os extratos que estão a ser produzidos no projeto e a ser testados, estes extratos de pinheiro e de oliveira têm capacidade para originar couros com resistência térmica próxima do couro wet blue? Temos esta interessante questão. Não, quer dizer, digamos, estes extratos não vão ser diferentes dos extratos tradicionais utilizados pela indústria de cortumes. Digamos, a indústria de cortumes, tradicionalmente, os extratos que são conhecidos, mas vamos falar nos 3 principais. Extrato de mimosa, extrato de castanheiro e extrato de cabracho. Estes 3 extratos são os principais utilizados pela indústria de cortumes. E a indústria de cortumes, conforme pode trabalhar no processo vegetal, de forma a ter temperaturas de contração à volta de 70 e tal graus, 75, entre 75 e eventualmente 80, não é? Se coadjuvados por outros agentes não metálicos. Estou a falar agentes não metálicos. Se bem que também começam a aparecer algumas soluções de agentes que podem ter lá um bocadinho de alumínio, mas são soluções que poderão eventualmente contribuir para uma temperatura de contração razoável associadas ao vegetal. Já começam a aparecer algumas situações desse género. Agora, o extrato de pinheiro, o extrato da folha de oliveira, que por acaso já se fizeram trabalhos, mas só à escala de bancada. Não se consegue temperaturas de contração. Temos mesmo esses resultados, se bem que não estão validados pelo STIC, pela norma, não é? Não estão validados pela norma tradicional, não é? Mas temos resultados à volta de 75, 76 graus de temperatura de contração usando o extrato de pinheiro associado aos extratos normais, o extrato de oliveira associado aos extratos normais. Mas não se consegue chegar aos 100 graus. Isso não. Portanto, tem uma performance igual às dos outros extratos vegetais que estão a ser utilizados e que são importados. E neste caso, iremos extratos nacionais que estão a valorizar bioprodutos que neste momento não estão a ser acumulados aí nos... Sim, aqui a vantagem é essa, como está a referir, não é? Portanto, digamos, não temos aqui, não temos uma vantagem no sentido de melhorar a temperatura de contração. Muito bem. Entretanto, relativamente a este tema, eu penso que poderia, não sei se desejava abordar a comparação destes extratos e a possibilidade de se melhorarem as propriedades
dos produtos curtidos ao vegetal com aditivos, como disse, como o alumínio ou outros, e até polímero bio-based que possam ser usados para curtir, para recurtir, portanto, fazer esta ligação e aproximar-nos dos desempenhos do couro curtido ao crómio, ou então temos que ter os habituais cuidados na montagem do calçado curtido ao vegetal. Portanto, há aqui trabalhos no projeto para melhorar, como estava a dizer, este desempenho, certo? Sim, portanto, digamos, uma coisa é estarmos a fazer este processo em que portanto, fontes de taninos existentes, não é? em que se procura Sim. aproveitar essas fontes de taninos para substituir taninos. Aí não vamos melhorar nada quanto ao desempenho da estabilidade térmica. Se quisermos melhorar no que respeita à estabilidade térmica, por exemplo, sem utilizar crómio, podemos eventualmente utilizar um ou outro produto que, associado ao vegetal, em que o vegetal é predominante, mas associado ao vegetal, vai melhorar a estabilidade térmica. Mas isso há alguns estudos, que eu até já conduzi alguns estudos desse género, no âmbito, mas quase de bancada, no ISEP, mas há alguns estudos que acho que faz sentido nós fazermos, digamos, no âmbito deste projeto, para melhorar esse desempenho no que respeita à estabilidade térmica. Mas neste momento não posso estar a dizer que, em termos práticos, não posso. Há estudos feitos mesmo à escala de bancada, mas que melhoram efetivamente e passam da temperatura de 75 graus para temperaturas muito perto dos 90 graus. Exato. Portanto, era, no entanto, para descansar os nossos ouvintes, os participantes, que este trabalho não vai ficar por aqui e que há uma preocupação real de realmente fazer esta transição para couros o mais biológicos possíveis, porque a pele em si é biológica, não é? O mais biológica possível, portanto, não incorporar produtos fósseis nem minerais que tenham associado algum aspecto negativo, e nesse sentido o trabalho vai continuar, portanto, durante o ano todo, 24, já teremos a meio do ano resultados mais consolidados, mas depois os trabalhos vão continuar. Se assim o entenderem, daqui a 6 meses podemos voltar a falar. Exato. E, portanto, para saberem que no futuro vai ser mais fácil montar calçado, certamente se vão continuar a estudar couros com curtidos ao vegetal, com um desempenho superior aos atualmente existentes, tanto quanto seja possível à luz da técnica. Não sei se o professor Crispim desejava acrescentar algo mais, Não, apenas o que quero dizer é que estou disponível para algum esclarecimento complementar que as pessoas entendam. Estou disponível, podem contactar o Centro Tecnológico de Calçado e fazer-me chegar esses. Portanto, eu posso, dentro das minhas limitações, estou disponível. Muito obrigada. Dentro do seu extenso conhecimento, sei que vai conseguir responder com toda a honestidade. Agradecer também aos nossos participantes, a todos, muito obrigada, e coloquem as vossas questões no futuro, podem dirigir os e-mails ao Centro Tecnológico, faremos tudo para vos responder rapidamente e com conteúdo. E então, muito obrigada, contamos com todos num próximo webinar, ao professor Crispim também, muito obrigada. Se não nos virmos antes, desejava desde já um excelente Natal, umas boas entradas, um excelente ano 2024 e muito obrigada por tudo e até breve. Muito obrigado por tudo. Obrigada.